Hoje é 4 de outubro, né? Dia dos Animais, né? Dia Mundial dos Animais. Esse ser que divide com a gente, esses seres que dividem com a gente a existência aqui no planeta Terra, né? Eles têm o mesmo direito que a gente de estar aqui no planeta Terra. Eles nasceram aqui, eles também têm o mesmo direito que nós, né? Eles dividem com nós a existência de viver aqui no planeta Terra, né? Nesse planeta maravilhoso. Para mim, eu falo que o planeta Terra é o planeta mais bonito do sistema solar. Nós temos o planeta... nós vivemos num planeta que é o planeta... Para mim, é o planeta mais bonito do sistema solar. O que se vê de pesquisas por aí, né? Em outros planetas. Esse mar maravilhoso que a gente tem, esse planeta água que a gente tem, esse azul maravilhoso. Em outro planeta não existe isso, essa diversidade de espécies, de natureza. Não, eu tenho certeza que pelas pesquisas que a gente vê, né, de pessoas que mexem com astronomia, que nosso planeta é o mais completo. É o mais bonito que existe. Nosso não, que a gente convive. Eu não falo nosso, porque o planeta não é nosso, né? Se não sendo nosso, a gente faz o que a gente está fazendo, imagine se fosse, né? Eu acho que a gente está aqui convivendo no planeta, mas ele não é nosso, né? Ele é de um ser superior que eu não acredito num Deus físico, eu acho que é uma coisa superior, uma coisa da natureza que fez esse universo, que a gente está aqui convivendo nesse planeta, como espíritos, que eu sou espiritualista, convivendo nesse planeta, passando por esse planeta. Então, acho que não é nosso. Nós convivemos aqui, convivemos com outras espécies que têm o mesmo direito da gente de estar aqui, né? Eu tenho, assim, hoje, Dia dos Animais, 4 de outubro, eu tenho, assim, observado certos tipos de atitude na internet, de comentários, no Instagram, às vezes a gente vê vídeos de animais. Hoje em dia os animais estão tendo mais visibilidade, né? Gatos, cachorros. Eu sou vegetariana, indo pro veganismo, ainda como ovo, mas quero deixar de comer, eu tenho vontade de ser vegana mesmo. Hoje, muita gente no planeta Terra, muitos seres humanos não comem carne de animais, né? De animais. E a gente está vendo um movimento, assim, de que os animais, eles estão tendo a vez deles, né? De ter donos. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada. Eu tenho 4 gatos em casa, tenho 3 cães, tudo que eu peguei na rua, eu não compro. Eu sou muito eu sou catadora, de catar, mas eu vejo que o animal tá ali abandonado. Todos os animais que eu tenho na minha casa, eu me deparei com eles na rua, né? Eles não foram comprados. E hoje em dia, graças a Deus, uma espiritualidade superior, esses animais estão sendo respeitados, sabe? Como pessoas, eles são seres que de 4 patas, são nossos irmãos de 4 patas, né? Mas só que eu tenho visto, assim, na internet, certos tipos de comentários de pessoas indignadas com esse tipo de respeito que se tem hoje, sabe? De pessoas que adotam, que às vezes até chamam eles de meus filhos. Pessoas indignadas. Ao ponto de eu ver um vídeo um dia desse, de um pastor falando que antigamente se podia chutar um cachorro, que hoje não se pode mais. Não entendi, quer dizer que a gente... Não precisa nem te falar, né? Que eu achei desse vídeo. Como muitas pessoas também acharam. Tá na posição digna, né? De pessoas que falam esse tipo de coisa. E tem vindo, sim, de pessoas religiosas que se dizem cristãs. Que eu tenho visto muita indignação das pessoas religiosas que se dizem que são a respeito dos animais, hoje de ter a vez deles, de serem respeitados, de terem família. Hoje casais às vezes não querem ter filhos, querem adotar animais. Pessoas religiosas que se dizem cristãs. Eu falo se dizem cristãs,
porque eu acredito assim que cristianismo para mim é atitude, não é religião. Eu sempre fui uma adolescente muito curiosa sobre religiões, sempre, até hoje eu tento estudar religiões, não sigo religião nenhuma. Eu me coloco como espiritualista. Eu acredito que isso aqui a gente morre, que existe sim o outro lado espiritual, que a gente está aqui só de passagem, que o planeta Terra é uma escola para a gente vir como espíritos. Eu sou espiritualista, não sou religiosa. Sim, eu tento ser cristã. Porque na verdade ninguém é cristão, né? Nós tentamos ser cristãos. Nenhum ser humano é cristão. Tentamos ser. E para mim ser cristão tá muito além de ir numa religião ou acreditar em Jesus. Ser cristão para mim é atitude, é ter atitude cristã, que são os ensinamentos que ele deixou quando ele passou no planeta Terra. É o que eu penso, né? Antes de chegar a esse assunto dos animais, que eu tô vendo uma indignação de pessoas que vêm dessa parte religiosa, eu vou explicar o porquê que eu cheguei ao ponto de não seguir religião nenhuma e de me dizer cristã sem religião. Tentando ser cristã, porque eu tenho meus pecados. Nenhum ser humano vai chegar ao ponto de ser cristão. Nenhum ser humano vai chegar ao ponto de ter essa luz que esse ser espiritual veio aqui para o planeta Terra nos ensinar. Não, nós nunca vamos ser cristãos. Nós tentamos ser cristãos, né? Eu nasci numa família com mistura de catolicismo e outros espíritas kardecistas. Ia na religião com meu pai, numa missa de domingo, mas nunca gostei muito. Eu não gostava daquela coisa de pegar papel de domingo, ficar lendo todo domingo a mesma coisa. Desde criança eu achava aquilo muito estranho. De ver aquele ser numa cruz, se é que ele já não estava na cruz mais. Ele não está na cruz mais, sabe? Uma coisa que eu acho estranha das religiões é essa forçação de barra de que Jesus não está numa cruz mais, ele já... milhões de anos, não sei nem quanto tempo mais, ele não tá na cruz mais, ele já passou por aquilo, sabe? Essa coisa das religiões querem botar ele sempre numa cruz. Você vai na igreja, tá ele lá numa cruz, ele não tá aquilo ali, gente, ele já não tá numa cruz mais, aquilo ele foi passado para ele, né? Eu nunca gostei ver aquele Jesus, às vezes aloirado, dos olhos azuis. Eu ficava pensando, eu já criança, na minha pré-adolescência, gente, esse ser é assim mesmo? Será onde que ele nasceu? A gente via falando que ele era de uma região que não existia pessoas aloiradas, e eu sempre me debati a respeito disso, né, na igreja católica. E eu comecei a estudar. Desde minha pré-adolescência eu sempre fui muito curiosa a respeito disso. Fui também para a região kardecista. Sou apaixonada por Chico Xavier. Eu acho que o Chico Xavier, ele foi porque eu falo foi aqui, encarnado, né? Porque agora ele é um espírito desencarnado, ele é um espírito superior. Ele foi um ser, eu falo que ele é um apóstolo pós-Cristo. Ele é um dos apóstolos pós-Cristo, sabe? Um ser de luz que veio passar aqui, não sabe assim, veio pela religião espírita kardecista, veio no nosso país, que eu acho que nosso país tem que agradecer de ter passado esse ser de luz aqui também no planeta, no nosso país. Eu falo que o Chico Xavier, ele é um apóstolo pós-Cristo, né, que veio passar pra gente os ensinamentos do Jesus Cristo. Então, assim, eu também passei pela região kardecista, gosto muito, de vez em quando vou tomar um passe. Tenho estudado muito a Umbanda, muito os nossos antepassados, né? A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, né? Com
tradições africanas também, né? Os nossos antepassados, né? Índios, preto velho. Eu tenho estudado muito também a Umbanda. Eu sempre gostei muito dessas coisas de banho de ervas, de banho de rosas. Amo, eu sempre fui muito ligada à natureza. E a Umbanda, para mim, eu tenho estudado, tenho gostado muito, sabe? Banho de ervas. E o problema, assim, das religiões afrodescendentes no nosso país é que a gente cresce com muitos crenças limitantes que pessoas colocam na nossa cabeça. Até os nossos próprios pais, às vezes, que não entendem sobre a religião. Que é macumba. Macumba é um instrumento musical, tá? Macumba não tem nada a ver com trabalho. Se fala trabalho espiritual. Que lá se mata animal, que se mata até criança. Aí você passa perto de um centro, tá lá batendo batuque, você já acha que lá dentro do centro tá tendo morte de animal, que tá arrancando cabeça de animal, de criança, porque se coloca muito essas crenças limitantes das religiões afrodescendentes na nossa cabeça. O que eu acho que é um pouco também de racismo. Porque a gente não vê tanto se falar muito mal das religiões de matrizes, assim, budismo, não se fala muito mal, né? Eu não sei, eu acho que é um pouco de racismo também, né? Eu não sei, as pessoas, o ser humano vai entender. Então, hoje, eu não tenho religião nenhuma. Eu estudo as religiões, gosto de tomar um passe no catecismo, na religião cadecista, tomo meus banhos de ervas, tô aprendendo a acender vela pro meu anjo da guarda, pela Umbanda, que a gente tem que assentar a vela pro nosso anjo da guarda. Eu sou espiritualista, eu não sou religiosa, né? Acredito, e a Umbanda, em todas as religiões que eu passo, se fala de Jesus. Né? Todas as religiões que eu passo se fala de Jesus. Umas se fala de Jesus com maestria, outras usam Jesus para manipulação, né? Agora o que eu vou falar agora o que eu penso sobre. Já falei sobre religião, o que eu penso sobre Jesus. Jesus para mim é um ser que veio de luz, que veio na face da terra para nos ensinar a amar o próximo, a ter respeito pelo próximo, a ter caridade com o próximo, a não julgar o próximo, sabe? Por isso que eu falo que eu tento ser cristã. Eu não sou. Pelo menos eu acho assim de mim. Eu não me acho. Agora, se o outro acha que ele é cristão, que ele tá acima, que ele tá perto de Cristo, ao ponto de se achar que Jesus vai vir, vai buscar ele, isso aí já é problema dele, não meu, né? Achar que ele é puro ao ponto de, que Jesus vai voltar e vai me buscar. Tem gente que ainda se oferece a Jesus Cristo ainda, né? São os oferecidos. Que Jesus vai voltar, vai me buscar. Se é que ele vai voltar mesmo, né? A gente não sabe. Que Jesus vai voltar, que ele vai me buscar. Ainda tem os oferecidos ainda, né? Eu fico assim, meu Deus, a pessoa ainda se oferece ainda para ser buscada. Nem sabe se vai ser, né? Se tem essa gana toda para Jesus levar ele. Eu não sei se eu vou ser. Isso aí já é ele que vai saber se eu vou com ele ou não. Ou se ele vai voltar mesmo, né? Eu acho que por mim eu não voltaria. Sabe? Mandava a humanidade toda se virar. Porque eu acho que do jeito que o que ele passou para a humanidade, a gente tá o que a gente está hoje, eu não voltaria não. Mas vocês se viram aí. Então o que eu acredito? Eu acredito assim, que ser cristão para mim tá mais ligado à atitude cristã do que uma religião. Ser evangélico para mim está muito ligado à atitude. Ser evangélico para mim está muito ligado à atitude que você tem como cristã, que foi o que Jesus veio aqui. Jesus não está atrelado a religião nenhuma. Para mim, eu falo por mim. O pai de santo que muita gente julga, os pais de santos de religiões afrodescendentes que se julgam tanto, que são filhos do demônio, eles às vezes eles são muito mais evangélicos e cristãos do que ele também pode ser evangélico a partir do momento que ele faz o bem. Ser evangélico não é ser de religião nenhuma, não. Sabe? Ser evangélico é atitude. Como um pastor que se diz evangélico, cristão, está fazendo mal.
entendeu? Para mim não adianta só acreditar, entendeu? Tem que ter atitudes cristãs. A gente tenta ter, né? Eu posso, assim, uma coisa um exemplo aqui, Angelina Jolie, essa atriz maravilhosa que a gente tem aí. Ela é ateia, ela se diz ateia. Mas vai ver o trabalho humanitário que ela faz com o nome dela, como atriz. Eu acho que ela é muito mais cristã do que muitos que se dizem cristãos, que falam que tem que só acreditar. Eu acho que ela é muito mais cristã do que os que acreditam em Cristo. Sabe? Esse é o exemplo que eu falo, de atitude. Às vezes a pessoa, ela é ateia, as pessoas julgam muitas pessoas que não acreditam em Deus. Porque ela vê tanta diferença no planeta, ela vê tanta diferença. Por que que eu tenho condição e o outro não tem? Para mim, a pessoa que é ateia, às vezes ela tem um coração tão bom que a indiferença no mundo faz ela chegar a não acreditar em Deus. Porque ela vê tanta indiferença no mundo, que chega um ponto dela não acreditar em Deus. Na verdade, é um coração bom que tem ali. Eu acho que pode ser muito isso, da pessoa ser ateu. Diversas indiferenças no mundo. Ela fala, será que existe um Deus mesmo? Eu já cheguei ao ponto também de acreditar assim, mas pela espiritualidade, estudando espiritualidade, eu comecei a entender o porquê a gente tem pessoas que passam por certas coisas na vida, né? Então, assim, ser cristão para mim é isso. Ser cristão não está atrelado a religião nenhuma. Jesus Cristo, ele não é prioridade de religião nenhuma. Pelo contrário, ele foi para a cruz pelos religiosos e políticos da época. Quem estuda a religiosidade, quem estuda a religião, a espiritualidade, vai entender o que eu estou falando. Ele foi para a cruz pelos religiosos da época, porque ele infringiu certos mandamentos do Antigo Testamento, como apedrejar uma pessoa simplesmente porque a pessoa envolveu com outra pessoa fora do casamento. Você acha que uma pessoa precisa ser morta por causa disso? Ele infringiu uma regra do Antigo Testamento. As pessoas ficaram indignadas com aquilo. Ele infringia regras do Antigo Testamento, mas que ele podia infringir porque ele teve contato com, eu esqueci o nome, que fez as regras antigas e eles conversavam. Diz que teve uma conversa espiritual entre ele e Jesus deve ter falado, eu vou infringir certas regras, que isso aqui tá errado. Ele era o mais espiritualmente evoluído, ele pôde fazer isso, se ele era um filho de Deus. Ele foi para a cruz por causa disso, pelos religiosos e políticos da época, sabe? Porque ele falou, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Quem somos nós, né, para matar alguém porque a pessoa ficou com outra fora do casamento? Quem somos nós para fazer isso, né? Será que a pessoa precisa chegar a esse ponto da morte por causa disso? E ele foi lá e mostrou que era errado isso, né? Ele fingiu, porque o Antigo Testamento tinha isso. Então ele foi morto pelos. E hoje os religiosos de hoje usam o nome dele para manipular pessoas que infelizmente são ignorantes, são pessoas que não têm esse estudo sobre o lado histórico de Jesus Cristo, né? Hoje as religiões de hoje que se dizem cristãs usam ele para manipular pessoas mais ignorantes, para tirar dinheiro, né? Para essas instituições feitas, instituições humanas, né? Aí você vai falar que na Bíblia fala que ele pediu para ele levantar a igreja dele. A igreja que ele fala ali, para mim, que ele pede para um apóstolo, negócio, é igreja espiritual para mim, não é uma igreja feita de pedra que os humanos fazem. Para mim é igreja espiritual, são aquelas pessoas que são unidas, que entenderam o recado dele e que fazem o que ele
ensinou, que é não julgar o próximo, amar o próximo como a mim mesmo, amar meu irmão, a diferença do meu irmão, eu respeitar um animal, que é um irmão meu de 4 patas, eu respeitar o próximo, eu não julgar o próximo, que hoje se faz muito, muitos que se dizem cristãos julgam, né? Não respeita, principalmente não respeita a vida privada do outro, né? A vida íntima do outro, sabe? Assim, e para mim, além disso, são fofoqueiros, né? Porque entrar na vida privada do outro para julgar o outro, para mim já é ainda além disso, é cristão fofoqueiro. Eu acho que a vida privada, sexual, íntima do outro é do outro. Ninguém tem nada a ver com isso. Para mim, isso já chega a ser fofoca, né? Então, para mim, cristã, ser Cristo, ele era prioridade da humanidade. Ele não era para mim, eu tô falando aqui. Para mim, não é prioridade de religião nenhuma, ele era prioridade da humanidade. Ser cristão. A instituição feita por humanos criaram essa palavra cristão e evangélico, tomaram para eles e ficam usando o nome de Cristo, né? Esse ser superior que veio para manipular pessoas. Outra coisa que eu acho ridículo também, sabe? Essas religiões, eu falo protestante, né? E católica, ficar brigando, protestante e católico ficar brigando pela prioridade de Jesus, eu acho isso tão ridículo. Duas religiões assim que, depois que você começa a estudar, gente, se vocês começarem a estudar as religiões, vocês vão ver a sujeira que é por trás. Essa briga pela prioridade de Jesus Cristo, eu acho isso tão ridículo. Eu acho isso tão blasé, tão brega. Se ele não é prioridade de ninguém, ele é prioridade da humanidade, né? Então, eu vou chegar agora ao ponto que eu tô falando. Eu tô ouvindo muita gente que se diz cristão ficar julgando, que o animal, essa falta de, você achar que indignado porque o animal hoje está sendo respeitado, mais respeitado, o animal, os nossos irmãos de 4 patas estão sendo mais respeitados. Agora eu queria te perguntar o porquê disso, vocês que se dizem cristãos. Porque vocês acham que nós, como os humanos, nós somos os únicos seres no universo que nós fomos criados por Deus? Nós somos os únicos seres no universo criados por Deus. A natureza não é divina. O animal não é divino. E olha que, pelo jeito, eu acho que eles são mais divinos do que nós, humanos. Que eu acho que nós, seres humanos, nós somos um projeto falido. Me desculpa falar, mas somos um projeto falido. Então eu vejo muito católico, evangélico, principalmente evangélicos, já falei, protestantes, que evangélico qualquer um é, a partir do momento que ele segue o ensinamento evangélico de Jesus. Qualquer um é evangélico. Até um ateu é evangélico a partir do momento que ele segue o ensinamento de Jesus Cristo. Então, pegaram a palavra evangélico e cristão para eles. Se são protestantes. Então, assim, porque vocês acham que nós humanos, nós somos os únicos seres no universo que somos criados por Deus. Somos dignos de ser criados por Deus. O animal não é, não. O animal... que o animal não tem espírito. Nós movemos, nós temos olhos, você acha que no ser humano ele se move? Por quê? Por que nós conversamos, como nós falamos? Nós temos espíritos. E por que eles? Um animal late, um gato mia, um boi ruge, simplesmente por causa que é só o corpo ali. Sabe? É um papo que eu tenho visto na internet de gente que se diz cristão, assim, indignado, porque vocês acham que só vocês, nós irmãos, se deixar, vocês acham que só vocês cristãos, nem os outros seres humanos, são criados por Deus. Vocês são os filhos de Deus.
Nem os outros humanos são, só vocês. Então, eu tenho notado que vocês estão muito indignados com o que os animais hoje estão tendo mais respeito do ser humano. Vocês estão muito indignados com isso. Que cristãos é esse que vocês são? Eu não como carne há 25 anos, igual eu tô falando aí. Eu ainda como ovo. Eu quero ser vegana ainda, mas ainda as minhas bolsas não são de couro, minhas jaquetas são de couro ecológico e tal. Teve uma vez com um cara, essas pessoas protestantes, cristão, eu já falei, ser cristão é atitude. Chegou perto de mim e falou assim: mas na Bíblia fala que comer carne não é pecado. Eu falei com ele: deixa eu falar uma coisa com você. Eu não preciso de Bíblia para saber o que é certo e errado para mim. Mas a Bíblia é outra coisa também que se fala, esses protestantes falam muito. Vocês não comem carne, mas na Bíblia na Bíblia diz que não é pecado comer carne. Gente, eu não sigo Bíblia para saber o que é certo e errado para mim. Eu sigo a minha consciência. Nem todo mundo segue Bíblia, não, gente. Nem todo mundo precisa seguir Bíblia para saber o que é certo e errado. E isso que eu acho estranho, né? Teve que existir um livro de regras para o ser humano saber o que é certo e errado. Só que tem pessoas que não precisam seguir esse livro de regras. Esse livro tem as histórias bíblicas, umas que eu acho que verdadeiras, outras eu acho que não. Eu tenho direito como ser humano. Eu acredito no Mestre Jesus Cristo, sim. Mas tem coisas ali que realmente... Tem partes lá na frente que falam que uma coisa é errada. Aí lá daqui 2, 3 páginas já não é errado. Sabe assim, foi feito por humanos, né? Seres humanos, né? O ser humano, ele é egocêntrico, nós somos egocêntricos, né? Por que se apedrejava só mulher na época? Quando a mulher se falava que era traição, por que só quando Jesus foi lá e impediu? Por que só mulher que era apedrejada? Parece que era só mulher na época, né? Não sei. Eu li a Bíblia muitas poucas vezes, mas as poucas vezes que eu li, eu vi muita coisa. Acredito no Mestre Jesus Cristo, mas assim... E eu li Bíblias de várias religiões, e você vê que a Bíblia ela é muito modificada conforme a religião que pega ela. Se é modificada, eu notei isso. Se modifica muito. É um livro escrito por humanos, né, gente? A gente não pode deixar de ver e pensar nisso, né? E o humano tem o seu ego. Que foi escrito por humanos que... Vamos parar com isso, né? Será? Então, por que isso de achar que nós somos os únicos seres no universo que somos filhos de Deus? O animal também nossos irmãos de quatro também são. E eles têm espíritos, sim. Eles são. Pela espiritualidade que eu estudo, eu sei disso. Eu tenho provas disso. Comprovações disso, que os animais, sim. Vem falar que animal não tem espírito. Vamos parar com isso. Eles são inanimados, eles são animados como nós, inanimados. Eles mexem os olhos. Nós mexemos os olhos. Né? Claro que é a junção do espírito com o corpo. Somos sim, eles são sim filhos de Deus. Eles são e olhe lá que são mais divinos que nós. Às vezes Jesus vai voltar, vai buscar só eles, que eles são os únicos seres puros na face da terra. Eles são os únicos seres puros na face da terra. Eu acho. Esse vídeo aqui é a minha opinião, né? Então, assim, um pastor chegou ao ponto de falar que antigamente se podia chutar um animal. Que cristão é esse? Que se diz cristão? Gente, eu acredito muito em vidas em outros planetas. Vocês que se acham o centro do universo. E o ser humano, e eu acredito em vidas que elas são... Como você acha que um universo desse, com tantos planetas, só existe só nós humanos aqui nesse universo todo? Tá comprovado que não, gente. Tá comprovado que não. Vem falar que isso é maluco. Não é maluquice, não. Tá comprovado. Está comprovado que nós não somos os únicos seres do universo. Apesar desse planeta, para mim, esse é o mais bonito do universo, sistema solar. Sabe? Então, essas pessoas que são muito egocêntricas, principalmente esses cristãos que acham que são filhos de Deus, que o animal não é...
O dia que ele se deparar com um ser, e eu acredito que são seres muito mais evoluídos que nós e menos egocêntricos que nós, que eles até ajudam, pelos estudos que se mostram por aí, que eles ajudam a gente, porque nós somos ignorantes, perto deles nós somos ainda ignorantes. O dia que vocês, que se dizem o centro do universo, porque se dizem criaturas de Deus, as únicas criaturas de Deus, vocês que se dizem cristãs, se deparar com seres muito mais evoluídos que nós, vocês vão cair para trás. Aí vocês enlouquecem de vez. Porque loucura você já tem demais, né? Desculpe me falar isso. Desculpe a minha sinceridade. Vocês caem para trás de vez. Aí que vocês vão falar que esses seres evoluídos de outro planeta são demônios mesmo, porque tudo seus é só demônio, né? Vocês são mais em demônio que em Deus, né? E eu vou falar uma coisa aqui, fechando e outra. Eu estou estudando muito a Umbanda, né? Uma religião que eu tenho gostado muito, que eu sempre fui ligada à natureza. A Umbanda é a natureza, é a junção, é os nossos ancestrais, essa mistura brasileira que a gente tem. A Umbanda é isso, essa é a religião mais genuína que tem brasileira, é a Umbanda, sabe? Um ancestral, esses ancestrais, é um banho de rosas, é você aprender a tomar um banho de ervas, fazer uma limpeza, é um xamã. Eu adoro essas coisas de xamanismo, de índio, de preto velho, sabe? Dos nossos escravos que passaram por aqui, passaram o que passaram, e como espírito continuam nos dando luz, porque não ficaram amargurados. Esses são espíritos de luz, que apesar de tudo que passou, não ficaram amargurados e hoje nos ajudam espiritualmente. Tenho estudado a Umbanda muito. E se hoje existem religiões africanas, de descendência africanas no nosso país, Umbanda, que vocês tanto falam que é Macumba, que Macumba é esse meio musical, que faz coisa errada. Toda religião tem maldade. Porque na verdade não é a religião que tem maldade, é o ser humano que é maldoso. Né? Tanto tem numa religião tal como na religião outra, é porque na verdade é o ser humano que é maldoso, não é a religião. São as pessoas que usam a religião para maldade, né? Quando você vai estudando religiosidade, religião, se hoje existem religiões de matriz africana aqui no nosso país, é porque os negros na época do racismo, na época que eles vieram para ser, até esqueci o nome, de tão assim, eles não podiam frequentar a igreja de brancos. Eles não podiam frequentar a igreja dos brancos, que são quais? E eles tiveram que fazer a própria religião deles. Essas igrejas, enquanto tem que Sabará, igrejas em cidades históricas que são feitas de pedras que são pedras amontoadas, que eles fizeram foram os... Eu até esqueci o nome, porque eu tô tão chateada com esse tipo de coisa que a gente vê na internet, esses preconceitos. Os escravos fizeram, eles faziam igrejas para eles mesmos, a ponto de hoje ter as religiões afros aqui, porque eles não podiam frequentar as igrejas de brancos, que são quais? Quando a gente estuda... Eu vou falar uma coisa aqui, quando a gente começa a estudar a religião, que eu sempre fui muito curiosa com religião, a gente descobre que as religiões que se dizem mais cristãs são as que menos são. Fica ligado, estuda. Eu falo, estudem, vocês vão entender muita coisa, muita coisa. Depois que você começa a estudar religião, religiosidade, espiritualidade, você entende que as pessoas, as religiões, essas instituições feitas por humanos para manipular, que tem umas que é para manipular, pessoas ignorantes que não entenderam o recado que Jesus deixou na Terra, as religiões que se dizem mais cristãs são as que menos são. Boa noite.